Olá, gente, boa tarde. Aqui quem fala é a Gabriele, da equipe de Gente de Gestão da Cato, mais uma vez com vocês. Hoje, para acompanhar a quinta palestra da Semana do Emprego, tá? Vale reforçar aqui, tendo perguntas sobre o tema, é só vocês utilizarem a hashtag Semana do Emprego no Twitter ou deixá-las na página do próprio evento que a gente vai responder ainda hoje, tá bom? Para falar comigo hoje, eu estou com 3 convidados. Eu tenho aí o Fernando Gaiofato, que é coordenador da Cato Educação. Ele é graduado em administração pela USP e tem MBA em marketing digital pela Fundação Getúlio Vargas. Tenho também o Jaime Cará, que é coordenador de educação do CNA e presidente da Associação de Professores de Língua Inglesa do Estado de São Paulo. E o Roberto Joaquim, que iniciou a carreira como operador de telemarketing e, devido a esse lado empreendedor, hoje é um dos maiores franqueados do grupo Microlins. Então vamos lá falar hoje sobre o tema falta de emprego ou qualificação. Saiba por que turbinar sua carreira. Olá, pessoal. Então, continuando aí, depois do nosso convite, eu estou aqui com os meus dois colegas, o Jaime e o Roberto, para discutir um pouco com vocês sobre esse tema tão interessante, né, que se falta realmente emprego ou qualificação no nosso mercado hoje. A gente vai começar aqui falando um pouco sobre esse tema, e na minha visão é bem clara que, de fato, falta qualificação no mercado hoje, para a gente conseguir as melhores vagas aí. A gente vai trazer alguns dados e discutir isso um pouco mais à frente, mas eu queria saber um pouco também da opinião dos nossos dois colegas. Vamos começar com o Jaime primeiro. O Jaime é do CNA. Fala um pouquinho sobre o que você acha sobre esse tema, Jaime. Bom, primeiro, obrigado, Fernando Cato, pelo convite. É muito legal, vocês não estão vendo, mas o lugar é bem legal, bem bacana. Então é gostoso estar num lugar confortável, bonito, para falar de um assunto que a gente gosta. Então, obrigado pelo convite, a você e a Cato, Fernando. Sobre a questão da qualificação, concordo contigo, eu acho que muitas vagas deixam de ser abertas porque o empregador sabe que vai ter dificuldade para contratar as pessoas com aqueles requisitos, então isso também contribui para a diminuição de vagas. E na outra ponta, na ponta de quem procura um emprego, acho que não é o caso de quem está assistindo, acho que o simples fato da pessoa estar assistindo a gente, Fernando, já significa que a gente não precisa convencer essa pessoa, né, que está assistindo agora, de que a qualificação é importante, né, ela não estaria vendo se ela não achasse isso. De qualquer forma, aliás, justamente por isso, né, eu acho legal pontuar algumas coisas de mercado também. No caso específico do inglês, é muito curioso que acho que já dá para dizer algumas décadas, talvez, ou enfim, no mínimo vários anos, esse discurso de que o inglês é importantíssimo, de que é primordial, isso circula há muito tempo, de que você pode ganhar mais sabendo falar inglês. Acho que você também tem, a Cato recentemente fez uma pesquisa sobre isso, você depois vai poder dar os números mais precisos, mas genericamente acho que já é senso comum de que quem fala inglês ganha mais. Então a pergunta que fica não é se todo mundo já sabe que inglês é tão importante, né? Se o mercado já pede inglês há tanto tempo, por que é que só de 2 a 5% dos brasileiros falam inglês de fato? O que acontece no nosso mercado que que as pessoas acabam não conseguindo ou não se interessando, enfim, não falam inglês no Brasil? Então, claro que os motivos são vários, né, mas eu queria só apontar 3 deles, porque eu acho que tem uma relação direta com você que está assistindo aí, e talvez te ajude a tomar a melhor decisão se você estiver pensando em fazer um curso de inglês. A primeira coisa é a questão da qualidade. Numa pesquisa, acho que de 1 ano e meio, 2 anos atrás, o Conselho Britânico, o British Council, lançou o número de que mais de 60% dos alunos de inglês, ou dos ex-alunos de inglês, eles escolhem o curso deles, a escola onde eles vão estudar, baseado na localização. Então, ele não decide, isso também entra na conta, mas o primeiro fator, o fator-chave, no topo de todos os outros, é a localização. Ele prefere estudar ou perto do trabalho, ou perto de casa. E a qualidade fica em segundo plano. Então, o nome da instituição,
o reconhecimento que ela tem no mercado ou entre os profissionais que trabalham na área, os especialistas, isso acaba contando menos do que a geografia, do que o esforço da pessoa de ir até o local da aula, né? O segundo ponto é uma questão tem a ver com essa questão dessa cultura do mediatismo, né? Parece que essas gerações, principalmente as gerações pós-internet, elas têm muito incrustado isso de eu quero agora, eu quero para agora e tem que ser já, né? Então, os resultados muito imediatos. E com o inglês não tem mágica, né? A gente tem uma referência internacional na área que a gente chama de Common European Framework. Uma tradução para o português ficaria muito feio. Então, simplesmente é um marco comum europeu, depois traduzir ao pé da letra, e ele estabelece parâmetros de níveis de proficiência na língua. E um nível de proficiência que nem é o mais alto, é um nível que aqui no Brasil a gente considera já avançado, ele, segundo esse Conselho Europeu, esse marco comum europeu, leva de 400 a 500 horas de estudo guiado para que a pessoa chegue nesse nível. Então, por mais brilhante que o aluno seja, e por melhor que seja a instituição, existe uma demanda de tempo de estudo, né, por parte do aluno, que não tem como contornar, né? Então, essa sensação, talvez daí muita gente dê aquela certa preguiça de, mas 4 anos de curso, 5 anos de curso, ou se for um intensivo, 2 anos de curso, o cálculo deles não é em anos, né? É em horas de estudo, então depende de como isso é distribuído ao longo do tempo, mas o fato é que demanda tempo de estudo e as pessoas precisam saber disso. Então desconfiem de propostas muito miraculosas. Não, aqui você aprende rápido. Exatamente, então desconfiem disso também. E terceiro e último, tem a ver com a questão essa característica cultural dessas últimas gerações, das coisas terem que ser, além de imediatas, fáceis, né, ou indolores. Então, também desconfiem de propostas muito, aqui você aprende fácil. Então, o aprendizado, ele nunca é fácil. Ele pode ser divertido, ele pode ser gostoso, você pode ter prazer em aprender, e é importante que tenha, na verdade, né? Você aprende melhor se você gostar do que você está aprendendo, gostar da aula, a aula precisa te envolver, de fato, mas a verdade é que o aprendizado, ele é longo e ele tem dificuldades a serem transpostas. Então, também desconfie de instituições que prometam milagres no seu aprendizado, ou qualquer processo em que você não tenha trabalho, né, que você não vai precisar fazer lição de casa. Então, essas coisas são importantes, sim, faz parte do processo. É importante que você que esteja pensando em começar um curso de inglês, saiba que saiba que, estou impondo já, né. As 3 dicas que eu deixo para vocês em primeiro lugar, não escolham baseado em localização, escolham baseado na qualidade, na reputação da instituição, nos resultados, procurem pessoas que estudaram no lugar, que tenham referências, boas referências do local. Então, qualidade em primeiro lugar, não localização. Segundo, desconfiem de propostas imediatistas. E terceiro, desconfiem de propostas que deem a entender que você vai aprender sem esforço nenhum da sua parte, como se o professor ou a instituição conseguissem fazer com que você aprenda sem que você tenha agência nenhuma, né? Tá bom? Acho que é isso. Muito bem, eu vou passar a palavra agora para o Roberto, para ele também comentar um pouquinho sobre esse tema, tá? Olá, pessoal. Prazer muito grande estar aqui. Obrigado, Fernando e Cato, pelo convite. E é um tema extremamente importante que há debate todos os dias para isso. Falta emprego ou falta mão de obra qualificada? E claro que, na minha opinião, também falta muita mão de obra qualificada, porque por mais que o mercado não esteja tão aquecido, notícias ruins o tempo todo, com diminuição de vagas, são 1,5 milhão de vagas, novas vagas todos os meses, pessoas sendo registradas todos os meses. E o que faz com que essas pessoas não consigam entrar no mercado de trabalho, porque por mais que ele não esteja tão aquecido, existem vagas. E essas vagas, elas, claro que hoje tem uma concorrência muito maior, porque a dona de casa que não trabalhava, ela foi para o mercado devido à crise. O jovem que não ia trabalhar e que ia esperar terminar os estudos, foi para o mercado também por essa dificuldade, para complementar a renda dentro de casa. Então, claro que a concorrência hoje é muito maior.
O que vai fazer a diferença hoje, para você que está nos assistindo, é quanto mais qualificação profissional, mais fácil você vai conseguir o emprego. Não quer dizer que será totalmente fácil, mas você terá menos dificuldade de arrumar um emprego ou vai ficar menos tempo na fila de espera. Então, por mais que a gente exista números expressivos, dizendo que o brasileiro, acho que você vai apresentar isso também melhor, que o brasileiro tem uma grande preocupação com a educação, ele na prática, ele deixa um pouco a desejar isso. Porque se a pessoa não está trabalhando, ele fala, poxa, acho que eu não vou fazer uma qualificação profissional porque eu não estou trabalhando. Mas quem está trabalhando também não vai buscar essa qualificação, porque fala, eu já estou trabalhando, eu não preciso. E aí no momento de crise que a gente vive hoje, começa a apertar o cerco, e as pessoas que estão se qualificando profissionalmente ou que se qualificaram, essas pessoas vão estar à frente. E essa crise vai passar. Então, crise a gente ouve há muitos anos. A minha avó de 86 anos dizia que a mãe dela, a avó dela dizia que tinha crise já. E nós vamos continuar em crise para sempre, porque sempre vai ter alguém para dizer que tem coisas ruins. Mas essa crise, do tamanho que ela está, ela vai passar. Quem se preparar agora, para no momento que essa crise passar, ela vai estar à frente de milhões de outras pessoas para conseguir um grande sucesso profissional. Legal. E, Roberto, como você é um empreendedor, né, como que você sente, assim, no mercado, na hora de você fazer a escolha para uma vaga nova que tem dentro da empresa, como que é o perfil? As pessoas chegam preparadas, qualificadas, ou de fato isso é algo que aparece e a gente não encontra mão de obra especializada e qualificada no mercado? A maior dificuldade é essa, mão de obra qualificada. As pessoas chegam totalmente despreparadas, então isso já começa pela educação, não reprova, e aí a pessoa tem que passar de ano, e essa pessoa entra num comodismo, e aí quando ela vai para o mercado de trabalho, achando que, eu vou começar a trabalhar primeiro, eu vou entrar como jovem aprendiz, ou eu vou começar a trabalhar para que eu possa me qualificar, aí encontra um grande erro, porque se você não está preparado, e você não sabe fazer nada, e tem que parar com aquela coisa, a empresa tem que me ensinar. Eu tenho que ir para a empresa, e a empresa tem que me dar oportunidade, porque ela tem que me ensinar. A empresa quer gerar lucros. A empresa precisa pagar suas contas, seus impostos, então ela precisa gerar lucro. Quem ensina é a escola. Você tem que chegar pronto para o mercado de trabalho, ou com o mínimo de informação possível, de conhecimento, já com alguma qualificação profissional, já com alguma formação, para que você possa vender esse seu conhecimento. Porque conhecimento é algo que nós vamos levar para o resto da vida. É a única coisa que a gente vai levar para o caixão. Essa é a nossa certeza. E nós vamos vender esse conhecimento para o resto de toda a vida. Então, quanto mais qualificação você tiver, quanto mais cursos profissionalizantes, curso de idioma, curso de informática. E uma coisa engraçada, Fernando, é que as pessoas, hoje a gente ouve falar tanto de inglês, mas o princípio que é você fazer um curso de informática e você ter um domínio no pacote Office, as pessoas não têm isso. E aí muitos dizem, falam assim, não, eu conheço a informática. Às vezes ela conhece rede social, o Google. Agora, falar para ela, no momento que ela tem que fazer uma planilha em Excel, onde ela tem que fazer uma apresentação em PowerPoint, onde ela tem que ter esse domínio, eu dou palestra em universidades, escolas, e a gente passa por aí, e a gente começa a ver que a grande maioria dos universitários não tem o domínio no pacote Office. E o que quer dizer você ter um domínio no pacote Office? Existe uma certificação, que é a Certificação Internacional Microsoft, que ela ajuda demais a medir qual é o grau de conhecimento que você tem. E existem dados surpreendentes quando a gente fala de certificação Microsoft, que os líderes e gerentes, 85% deles preferem contratar profissionais que tenham a certificação internacional, que tenham a certificação Microsoft. Por quê? Porque isso vai provar que além da certificação que ele tem, como fez um curso, com o domínio que ele tem, mas a velocidade de ele exercer isso. Então não é só você saber, mas é você saber e fazer rápido, porque tempo é dinheiro na empresa, e a empresa precisa que você produza mais rapidamente isso. Né? Então existem alguns números que devem estar passando aí no slide, que além de líderes e gerentes, 85% preferirem contratar pessoas com certificação Microsoft, nós temos outros números que deve estar na tela aí de vocês, que é importante com que vocês prestem muita atenção nisso, que vai fazer com que você ganhe mais. Então,
você tendo qualificação, você tendo uma certificação internacional, você tendo um curso de idiomas, você falando esse segundo idioma, que é muito importante, vai fazer com que você cresça profissionalmente. Excelente, também compartilho dessa mesma visão. Vamos seguir aqui com a apresentação, né? O que mais que a gente trouxe para falar aqui. Eu tenho alguns dados que eu queria passar para vocês, mas antes, aqui falando pela Cato Educação, que é a Cato Educação, um novo braço aqui da Cato, onde a gente está fazendo um trabalho muito interessante. Eu gostaria depois de convidar vocês todos a conhecerem. A nossa missão aqui é ajudar você a evoluir sua carreira e tornar os seus sonhos realidades a partir disso, tá? Então, conseguir o seu emprego dos sonhos, conseguir ter mais conhecimento, conseguir evoluir profissionalmente e pessoalmente também, que a educação proporciona isso para você. Então, nós temos aqui alguns consultores. Se você entrar lá no nosso site, lá no catoeducação.com.br, você vai conseguir acessar os diversos cursos que nós temos lá disponíveis para vocês, entre graduação, pós-graduação, MBA, enfim, diversos cursos que vocês podem entrar lá, se cadastrar, e a gente entra em contato para direcionar, ajudar você na sua carreira profissional, tá? Deixa eu falar um pouquinho mais dos dados aqui que a gente trouxe. Então, um primeiro dado interessante é a pesquisa de satisfação da OECD, é uma organização mundial que faz pesquisas no mundo todo, para falar um pouquinho para vocês quanto que o brasileiro dá de importância, né? Isso é algo muito interessante, quanto que o brasileiro dá de importância na educação. Então, entre os índices que mais qualificam, né, a satisfação como um todo, né, dos brasileiros, o maior índice que o brasileiro classifica como satisfatório para ele é, de fato, a educação. Tá? Isso é até engraçado, porque ele é bem diferente até dos Estados Unidos, que prevê outros pontos, né, como, enfim, o estado de satisfação geral é mais importante para eles do que propriamente a educação. Mas no Brasil a gente prima pela educação. Porém, se vocês estiverem vendo nesse gráfico abaixo aí, menos colorido, vocês vão ver que esse daqui é o nosso nível de educação frente ao resto dos países analisados. Então, nós estamos no baixo percentil, né, nos 20% abaixo do resto da média, o que significa que a qualidade da educação no Brasil ainda é muito ruim. E como o Roberto disse, não ache que isso seja apenas responsabilidade das empresas, mas sim de sua responsabilidade, nossa responsabilidade. A gente tem que correr atrás dos prejuízos, né, e atrás de se qualificar para ter, sim, as melhores ofertas de emprego que nós encontramos no mercado. Tá? Continuando aqui, eu vou falar um pouco de qualificação profissional, e isso é muito importante, porque se você for parar para analisar os dados da nossa última pesquisa salarial, que a Cato aqui fez, vocês vão ver que a diferença até em vários cargos de gestão, diretoria, gerência, coordenação, supervisão, e até mesmo nos profissionais júniores e plenos, há uma diferença muito grande entre o salário que ganha um profissional com e um profissional sem pós-graduação. Tá? Então, por exemplo, diretores ganham até 22% mais, gerentes 28% mais, e profissionais plenos e júnior até 20% a mais do que ganharia um profissional sem a qualificação, uma pós-graduação, enfim. E o mais interessante também é que pós-graduados possuem até 14% mais chances de serem empregados do que pessoas que não têm uma pós-graduação. Então, é importante, sim, você começar a pensar no seu futuro e enfrentar nesse momento de crise, conseguir fazer uma graduação, uma pós-graduação, enfim, se qualificar ainda mais para poder ter mais chances no mercado. Quanto ao idioma e a fluência do idioma, aí os dados ficam um pouco mais absurdos até, né? Se a gente olhar aqui dentro da nossa mesma pesquisa, diretores, gerentes e supervisores ganhando na casa de 50%, 60%, 60% a mais do que se ganha normalmente quando a pessoa não tem esses idiomas. Então, assim, isso é fato, né? Contra fatos não há muitos argumentos. A pesquisa foi realizada dentro do nosso banco de dados, obviamente, mas isso é muito interessante porque a gente consegue ver que, de fato, se você tem esses diferenciais, você possui grandes chances de conseguir um trabalho e de se manter empregado nesses momentos de crise. Tá? Eu vou passar agora, então, a palavra
o Jaime, para ele falar um pouquinho também do como o inglês, né, como ele pode ajudar nessa hora, e depois a gente volta para o Roberto para ele falar um pouquinho mais da área da atuação da Microlince, tá ok? Obrigado. Obrigado, Fernando. Antes de falar especificamente do inglês, os números do inglês que você mencionou, me chamou muita atenção esse número que passaste agora sobre o desejo do brasileiro, o fato de ele privilegiar a educação, no gráfico maiorzinho, então em verdinho lá, a barrinha maior, educação, e ao mesmo tempo a gente ainda tão engatinhando, né, nos nossos avanços educacionais aqui no Brasil. E você até comentou que nos Estados Unidos é um pouco diferente, né, outras coisas aparecem na frente da educação. Talvez eu esteja sendo um pouco simplista, mas eu acho que a gente acaba desejando exatamente o que a gente não tem, né. Talvez num país onde seja mais, por exemplo, mais comum as pessoas terem casa própria, talvez não se falasse tanto no sonho da casa própria, né? E talvez se no nosso país a educação fosse verdadeiramente uma prioridade, ou um sucesso individual das pessoas, um sucesso coletivo, um sucesso de uma coletividade, uma comunidade, talvez as pessoas não desejassem tanto. Então, acho que o simples fato da educação estar tão na frente de outras coisas que são igualmente importantes, na verdade, isso só mostra exatamente o quanto a gente quer aquilo que nos falta, né? Então, eu acho que se a gente quiser de verdade colocar mais energia na direção certa, com os critérios certos, a gente consegue chegar lá. E como disse o Fernando, é claro que acho que a gente chegou até a comentar rapidamente sobre responsabilidade da escola, ou individual, né, ou da empresa. É claro que a responsabilidade pela educação, ela é coletiva em todas as instâncias, né, institucionais ou pessoais. Então, o governo tem sua parte, a escola tem sua parte, as escolas particulares também, as empresas também. Acho que não é à toa que se fala tanto hoje de educação corporativa. Mas eu acho que o que interessa aqui, acho que nessa conversa, porque o nosso espectador, você que está assistindo, muito provavelmente é alguém empregado ou procurando um emprego. Então a perspectiva da qual você assiste é de quem deve ser qualificado ou se qualificar. Então, transpondo isso para a questão do idioma, que tu disse já também, mais uma vez, os números são gritantes, né, a diferença de quem fala e quem não fala. E é bem triste saber que tão poucas pessoas aproveitam isso. Tem um outro número, Fernando, que eu não lembro se é da Cato ou não, se me desculpar a memória, acho que por incrível que pareça, mesmo nos cargos muito altos em empresas, inclusive multinacionais, só 37% dos diretores executivos são fluentes em inglês. Então, a esmagadora maioria tem um nível intermediário ou menor. Então, não falar inglês não pode ser justificado, por exemplo, com um argumento do tipo, a causa disso é a falta de acesso, porque as pessoas não podem pagar um curso de inglês, ou então não é o acesso, porque se fosse o acesso, os diretores, os executivos, né, os altos cargos, os supervisores, todos eles seriam fluentes em inglês. Então, por mais que a gente deva reconhecer que sim, no Brasil, o inglês a principal alternativa de quem quer aprender o inglês, pelo senso comum, é buscar pagar por isso, pagar por essa educação, né, na língua estrangeira, no inglês especificamente. Esse não é o principal obstáculo. Então eu volto a dizer, eu acho que o principal obstáculo naqueles três pontos que eu levantei inicialmente. Eu acho que o brasileiro talvez esteja enfrentando dificuldade, né, em aprender inglês. Duvido que alguém fale assim, não quero aprender inglês porque eu não quero ganhar mais, né? Acho que dificilmente alguém vai dizer isso. Então, mais uma vez, acho que as pessoas sim querem, desejam, muitas empreitam, né, se matriculam em cursos e vão em frente, outras buscam soluções autônomas, tentam conseguir conteúdo gratuito, que tem bastante hoje em dia na internet, ou um professor particular, uma escola, enfim, então muitos empreitam. Mas, mais uma vez, poucos são bem-sucedidos, né? Então, a gente ainda está naquela faixa de 2 a 5%. Então, eu acho que você que está assistindo, então vou dividir minha fala em duas coisas rápidas. Primeiro, você que está assistindo que já decidiu por estudar inglês e já está estudando inglês. Talvez você esteja se perguntando, por que eu ainda não sou fluente se eu já estou estudando há tanto tempo? Ou
Por que que leva tanto tempo? E aí, dependendo de como você tenta responder essa pergunta, é muito fácil a gente desistir no meio do caminho, e talvez esse seja um outro motivo da gente ter esse número baixo ainda. Se você retornar aos 3 pontos iniciais, então tenha um cuidado maior na sua escolha, seja ela na direção de uma escola de inglês, um professor particular, ou na busca de conteúdo gratuito, privilegie a qualidade e não a localização, a facilidade. Saiba que esse aprendizado ele vai levar tempo, vai levar algum tempo e vai levar algum esforço da sua parte. Se você tiver perseverança suficiente para ir em frente nessas 400, 500 horas de estudo e for sábio o suficiente para lidar com as dificuldades que aparecerão no meio do caminho, e nesse percurso estiver de mãos dadas com uma instituição ou um profissional de qualidade, acho que a câmera parou, né? Então você aumenta muito a sua chance de sucesso. E aí, quem sabe, você vai começar a figurar entre esse pequeno percentual, por enquanto, né, de pessoas que ganham até 62% a mais. Até 60% né? a mais. Isso é um primeiro ponto. E aí o segundo ponto, também ligado ao que você disse, Fernando, sobre ganhar mais. Outra coisa interessante, eu não sei se os dados ainda estão na tela de vocês, sobre as faixas, os cargos, né? E os percentuais, o percentual correspondente da fatia a mais que ele ganha. Se vocês notarem aí, as fatias onde esse percentual é maior são justamente nos cargos médios, né, entre os cargos de coordenação e analista. Não é coincidência, porque esses cargos médios, eles são cargos de mediação, né, são os cargos que muito frequentemente são de gestores de pessoas e processos, né, por um lado, mas que respondem a uma instância superior. Então essas pessoas têm, e muito frequentemente, principalmente em empresas maiores ou multinacionais, são pessoas que têm responsabilidades de mediação, né, então é uma associação quase que imediata ao falar de mediação e falar de linguagem. E essa mediação, no mundo globalizado, ela também frequentemente envolve pessoas que podem não falar a sua língua. Então, talvez daí, muitos desses cargos intermediários, estes sim, serem ainda mais exigentes com relação à língua. É muito comum você falar com fornecedores, você falar com a matriz da sua empresa que está fora do país, enfim, falar com outras pessoas que estão fora, né, e acaba sendo o idioma mãe, acaba sendo o inglês, né, mesmo uma pessoa que está na Itália, se você não fala o italiano, muito provavelmente você vai encontrar alguém que fala inglês e acaba falando e se entendendo essas duas pessoas, né. Exatamente. Então, é o idioma comum entre as culturas, né? Uma língua franca, é a língua da globalização. E, em segundo lugar, a segunda explicação, talvez, para essa fatia do cargo intermediário ser um pouco, esse percentual ser ainda maior, talvez seja relacionado não exatamente com... Deixa eu pintar uma situação exagerada, né? Então vamos supor que você seja um coordenador e que você não fale inglês. O que essa pesquisa mostra não é que se você falar inglês, você no seu cargo vai ganhar mais. Na empresa onde você está, no seu cargo vai ganhar mais. O que essa pesquisa de fato mostra é que existem vagas nesses cargos intermediários que são criadas para os quais, né, para essas vagas, o inglês é um requisito. E quando o inglês é requisito para a vaga paga mais. Então, isso é bem importante, porque aprendeu, mesmo que você pode pensar, mas eu já sou um coordenador, por que eu vou aprender inglês? Que tal ser um coordenador num outro lugar, ganhando até 62% a mais, tá? A questão é essa. Não é que a empresa vai, necessariamente, pode acontecer também, mas não é que a empresa necessariamente vai dizer, que legal, Fernando, agora você fala inglês, então eu vou te dar um aumento de 62%. A gente também não pode ser inocente e achar que o caso é esse. Acho que a empresa, a pesquisa, ela mostra tipos de vaga, as vagas nas quais inglês é requisito. Então, é importante ter em mente isso.
E como você falou, isso é muito importante avisar os nossos telespectadores, aí, o pessoal que está assistindo na web, porque, de fato, não significa que você vai ganhar mais só porque você tem inglês, mas, como você disse, são as ofertas de mercado. Então, como nós estamos falando aqui de como driblar essa crise aqui, você se manter mais atrativo para as vagas, as novas vagas que vão surgir antes, durante e depois dessa crise, você precisa se qualificar, e o inglês é, obviamente, um meio muito bom para você conseguir essas vagas. Vou passar aqui um pouquinho a palavra para o Roberto, para falar um pouquinho para a gente dessa outro lado, que ele comentou que não é somente o inglês, existem muitos outros cursos e qualificações que você precisa fazer para melhorar o seu currículo. Como a gente já tinha começado a falar, essa importância da qualificação, não só o inglês ou não só a informática. Porque para você que já tem um nível superior também, as pessoas acham que hoje você vai para a faculdade, sai da faculdade e está pronta para o mercado de trabalho, né? Hoje a gente tem muitos alunos dentro da Microlins que eles fazem a faculdade ou terminaram a faculdade e eles fazem cursos complementares na área administrativa, contábil, financeira, RH, para que eles possam complementar muita coisa que não teve na universidade, né? Então, não é simplesmente você vai lá, faz a faculdade e você está pronto para o mercado de trabalho. A gente encontra muito isso. Fala, não, você precisa fazer um curso. Não, eu já fiz a faculdade. Não, mas não quer dizer que você fez a faculdade que você não precisa fazer outros cursos. E aí, nas próprias pesquisas mostram que quanto mais qualificação, um currículo melhor preparado, um currículo mais cheio, mais imponente, isso vai fazer com que você ganhe mais. Só que existe um outro lado do que a gente estava olhando as pesquisas e vendo que mais de 60% das pessoas acham que é importante a educação. Mas, por um outro lado, a gente não vê com que as pessoas falam isso da boca para fora, mas talvez não age da maneira com que deveria agir. Então, a gente ouve do conselho da avó que vai estudar, estuda, senão você não vai ser ninguém na vida. E às vezes as pessoas, na hora de fazer um curso de profissionalizante, informática ou idiomas, ela fala, não, mas eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho. Não, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Aí vem mais uma crise, e aí vem mais 100, 200 pessoas na sua frente, pega a sua vaga e a sua oportunidade. Então você não pode mais perder tempo. Então, você que está nos assistindo é porque você ou está se qualificando, quer se qualificar, quer uma nova vaga, uma nova oportunidade. Então, para de deixar para amanhã o que você deve fazer hoje. Vá buscar, tenha logo essa iniciativa, busque realmente o seu sucesso, o seu crescimento. Pare de ouvir pessoas fracassadas. Qual é o grande problema? As pessoas ficam ouvindo os corvos. Então, ele pega aquela pessoa que não teve sucesso em nada na vida, ela não teve sucesso profissional, não teve sucesso no casamento, não sucesso como pai, não é nada, e vai perguntar o que ela deve fazer ou se ela deve estudar ou não. Aí a pessoa vira para ele e fala assim, não, nesse tempo de crise é melhor você segurar. Não faz isso agora não. Porque vai que você não arruma emprego ou vai que você fique desempregado. Para de ouvir pessoas fracassadas. As pessoas que não estudaram, que não se qualificaram, elas também não entendem ainda a importância disso. Por mais que a vovozinha já falava, vai estudar, quer deixar protelando e sempre para depois. Então, não ouçam as pessoas fracassadas. Você quer ter sucesso? Ouça pessoas de sucesso. Vai buscar pessoas que realmente possam transformar a sua vida, que possam mudar a sua vida, possam engrandecer e te edificar. Senão, não adianta. Senão as pessoas vão começar a te colocar para baixo, as pessoas vão falar para você, olha, espera mais um pouquinho. E esse esperar, talvez você que esteja assistindo, ou você conhece alguém que está assistindo, pessoas que estão batendo a cabeça, chega na porta da empresa, envia currículo, e aí vai para uma entrevista, ou às vezes nem é chamado para entrevista, porque ficou ouvindo pessoas fracassadas. Então, busque cada vez mais o seu crescimento. Nós temos uma grande dificuldade não só na qualificação, mas na motivação das pessoas. Então, não adianta só você ter todas essas qualificações e você não está realmente preparado para o sucesso, motivado, porque somente pessoas felizes conseguem fazer outras pessoas felizes. Então, se você não estiver feliz, pronto para fazer a felicidade de outras pessoas, você nunca vai conseguir a sua autofelicidade. Então, busque realmente e que eu tenho certeza que você vai ter um grande sucesso.
Muito bom. Obrigado, então. Eu acho que a gente já deve estar no horário das perguntas agora. Eu vou encerrar aqui, então, por enquanto. Quero agradecer a todos vocês que estão aí olhando a gente. Enfim, obrigado pela presença e participação aí de quem está já mandando umas perguntas aqui para nós. Eu quero agradecer o Roberto, quero agradecer o Jaime. Obrigado a todos aí que estão participando. E, enfim, a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre as perguntas que vocês têm aí, tá? Até já. Vamos lá, gente. Tá chegando um monte de pergunta aqui. A primeira é sobre o nome da universidade, se ela ainda conta muito na hora do processo seletivo. Começando pelo fim, resposta objetivamente. Sim, conta. Eu também sou... Uma das minhas funções na administração do CNA é uma participação importante no processo seletivo, não só de algumas funções da própria empresa onde eu trabalho, mas também sou consultado na contratação para determinadas posições nas escolas da rede. E sim, instituições de nome no currículo das pessoas faz diferença na hora que a pessoa vai selecionar. Agora, só nome também não é suficiente. Então, mas retomando um pouquinho, o primeiro item que eu deixei como dica, o nome da instituição, ele precisa ser merecido, né? Então, tem instituições que têm um nome que foi construído pelo sucesso dos seus alunos no mercado. Então, isso é um fator muito bacana, porque o mercado reconhece que profissionais que saem daquela instituição, ele tem um know-how, né, ele tem uma competência, tem um determinado nível de competência, de conhecimento, nível cultural, e inclusive relações, né? As instituições hoje, as universidades, elas não vendem só o curso, também vendem determinados relacionamentos. Então, elas circulam, essa pessoa que vem de determinadas instituições, ela circula em certos meios, isso também é bem visto pelo mercado. E a segunda questão com relação ao nome da instituição na maior parte dos estudos de análise organizacional, no topo da pirâmide, como motivador para a pessoa continuar na empresa e diminuir a rotatividade, que acaba sendo um fator-chave para a pessoa investir no seu próprio desenvolvimento, né? Quando a empresa tem um plano de carreira e ela vê chance de crescer ali dentro e ficar lá por mais tempo, o fator-chave para isso no topo da pirâmide é identidade da empresa e a dela, e a ressonância, consonância entre essa identidade da empresa e da pessoa que trabalha. Então, por exemplo, só para dar um exemplo bem óbvio, e aqui a gente tem pelo menos nós três aqui temos um pé na USP, eu nunca ouvi alguém dizer com vergonha, eu estudo na USP, e baixar a cabeça, né? Então as pessoas dizem com orgulho, me formei na USP, fiz mestrado na USP, fiz doutorado na USP, então não há como negar que sim faz diferença. E pegando um gancho aqui no que o Jaime falou, eu também concordo, eu acho que sim faz a diferença, porém não é o único predominante. Então, se você que está nos assistindo aí, você foi lá e às vezes não fez uma graduação legal, tal, não significa que você está morto no mercado, muito pelo contrário. Você pode ainda buscar outras especializações, tem uma série de entidades aí muito boas, muito bem qualificadas, procure, né, pessoas que se formaram lá, procure entender com algum gerente, algum gestor que você conheça, quais são os diferenciais que precisam para aquelas determinadas vagas. Não necessariamente uma graduação que implica que você vai ser taxado o resto da sua vida. Não, isso também demonstra que você teve aí a intenção de estudar e, enfim, quer chegar mais longe. Então, depois procurar outras entidades para você conseguir se especializar, pode fazer muita diferença no seu currículo aí. Em cima do que está dizendo, Fernando, tem uma outra questão importante. E vocês da Cato, melhor do que ninguém, sabem disso, hoje no mercado, o tipo de entrevista predominante é uma entrevista por competência. Então, o empregador, geralmente, quando ele busca o profissional, e quando você chega naquela etapa final, você já mostrou que tem os requisitos, já passou por uma primeira seleção, chegou numa fase final, numa entrevista final com o seu chefe imediato, ou com a pessoa responsável da área de recursos humanos que vai
decidir sobre a sua contratação ou não. Essa entrevista frequentemente é feita por competência. O que isso significa? Que ela vai procurar evidências no seu comportamento, baseado em ações que você, coisas que você já fez na vida para alcançar determinados resultados. Ela vai procurar evidências nessas ações, na sua atuação passada, de que você tem aquilo que é preciso, aquilo que é de mais precioso para o empregador, que é a competência, que é a performance, que é a entrega, que é o resultado. Então, talvez você não tenha no seu currículo uma instituição de nome, e concordo com o Fernando, isso não significa que você está descartado, muito pelo contrário, mesmo porque na hora de tomar a decisão mesmo sobre a contratação, entre pegar alguém que tem um vasto conhecimento, mas uma baixa performance, uma baixa entrega, e alguém que tem um conhecimento talvez um pouco mais modesto do que algumas outras pessoas, mas que é de alta performance, que entrega, tem uma boa entrega e traz resultados para a empresa, essa pessoa vai ser preferida. Então, sim, trabalhar nas suas competências é mais importante do que o nome da instituição que você tem no currículo. Uma última discussão sobre esse tema. Nós aqui na Semana da Educação estamos fazendo diversas palestras, inclusive relacionadas a esse tema. Então, você aí que não sabe muito bem como se portar numa entrevista, amanhã, se não me engano, a gente vai ter uma outra palestra com a Kaline, onde ela vai ensinar para vocês como que você deve se comportar nessa situação, enfim, como que você sai das pequenas pegadinhas que vão rolar aí durante as entrevistas, e como você pode tentar, ao máximo, expor o seu perfil, porque eu acho que isso que é um grande delimitador, assim, de você vai ou não conseguir aquela vaga. Você precisa demonstrar que tem um perfil correto. E isso é delimitado pela pessoa que está selecionando, então você não sabe. Isso é difícil, impossível quase, a menos que você saiba de alguém que te falou essa dica antes. Mas é impossível de saber como você tem que se comportar. Porque a pessoa está esperando um comportamento seu, não necessariamente é o seu comportamento. Então, através disso, isso pode sim te diferenciar no momento daquela entrevista. Tá? Só complementando o que o Fernando falou, a gente ainda tem palestras até sexta, mas para quem quiser essa de entrevista é hoje à noite, às 20 horas. Desculpa, hoje à noite, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Liésio sobre cursos online. Então, ele está perguntando se esses cursos são valorizados hoje pela empresa e como que deve mencionar isso no currículo, se é preciso dizer que é um curso online ou não. Por maior qualidade que tenha um curso online, ele ainda tem um preconceito. Então, isso, querendo ou não, pode ser que tenha um pé atrás da empresa referente à qualidade desse curso ou não. Até porque hoje, como existe um conteúdo muito grande online, e a gente sabe que a grande maioria não tem tanta qualidade, então isso implica. Uma outra coisa importante que as empresas contam é você ir para a escola, é você ir para o curso, e você conseguir ter relacionamento, trabalho em equipe, você respeitar o próximo. E isso é extremamente importante nas empresas, porque você não vai trabalhar sozinho. Então você depende de outras pessoas, você precisa de outras pessoas, e claro, quando você está dentro de uma escola, você faz também o seu marketing pessoal, você conhece outras pessoas, você acaba tendo novas oportunidades, e isso agrega bastante. Claro que quando você está presencial, você tem o calor humano, né? E a gente costuma dizer que todo cliente é carente, precisa de carinho, precisa de calor humano. Então, poucas pessoas têm essa facilidade de estar online e conseguir ter o compromisso daquele horário, daquele dia, daquele momento. Claro que existem pessoas que não têm como fazer presencial e precisa disso. Mas são poucas as pessoas que têm essa capacidade e esse compromisso. E esse compromisso as empresas também dão muito valor. Porque se você não tem um compromisso com o horário, se você não é determinado, se você não tem aquele que a mais desse comportamento, isso conta também bastante na hora do processo seletivo. Eu até gostaria de adicionar um contraponto até aqui ao Roberto, mas falando um pouquinho sobre cursos online, eu sou testemunha de que, de fato, o curso online pode, e sim, muitas vezes, agregar muito ao seu currículo. Eu fiz realmente um curso online fantástico sobre gamification, até recomendo depois se alguém quiser me perguntar mais pessoalmente, e eu fiz esse curso completamente online. Eu acho que isso vai muito
Era gamificado, tinha pés de gamification no próprio curso, porque você tinha que se aplicar e ganhava, obviamente, pontos por provas e quizzes que você fazia, mas um curso fantástico. Obviamente, existem diversas outras áreas aí no mercado que vocês podem procurar com cursos online. Como o Roberto mencionou, cursos online pode ser muito importante para aquela pessoa que não tem tempo, né, que não disponibiliza desses horários e pode, enfim, conseguir encaixar no seu horário de estudo, às vezes 2, 3 horas por dia, e ele não consegue fazer mais do que isso, porque está em trânsito, enfim, tem a família, tem uma série de outras coisas aí que atrapalham nesse meio tempo. Há um preconceito hoje sobre o curso online, porque mas isso eu acredito que em longo prazo deve ser eliminado. Nós vemos aí diversas entidades até do mercado começando a oferecer cursos online, e isso vai aumentar a credibilidade. Hoje as crianças, elas aprendem muito por YouTube, elas aprendem muito assistindo vídeo. Eu acredito que ao longo prazo, essas questões devem diminuir um pouco, porque de fato, se a pessoa consegue manter um ritmo de estudo, ser autodidata, preencher os quesitos, fazer as provas, enfim, e obviamente isso, né, tem um contraponto do que a pessoa também precisa estar em sala de aula porque ela se relaciona com outras pessoas. Esses são quesitos que a gente precisa ainda resolver dentro do ambiente online, que eu acho que sim, isso são quesitos importantes. Mas fora outros, é possível sim se conseguir educação de boa qualidade também no universo online. Enfim, são várias teorias sobre esse assunto, mas eu acredito que sim, no longo prazo, isso deve mudar muito para a nossa realidade. Só adicionando, não chega a ser um contraponto, acho que mais uma informação, um argumento e uma informação. Eu acho que tem a ver com o que eu comentei um pouco antes. Você que está assistindo, se você está pensando em fazer um curso online para colocar no currículo, não faça. Se você está procurando um curso online para aprender algo que você não sabe, ou para melhorar uma coisa que você acha que precisa, que é necessário para um cargo, faça, mas procure baseado nos critérios que eu mencionei antes, qualidade, sabendo que como o Roberto disse, que você precisa se aplicar, que não é só frequentar e assistir. Então, a questão também não é se o curso serve ou não, acho que tem muito a ver com como é que você se relaciona com o curso. Então, se o curso é bom, se você se aplica, e se a carga horária realmente permite que você desenvolva aquilo que você pretende desenvolver. E segundo, com relação a se tem preconceito, se não tem, falando da minha instituição, então, na Administração Nacional do CNA, a gente tem mais de 103 cursos online para a rede de 7 a 10 mil colaboradores. E a gente é muito contente com os resultados. Um dos principais pilares de uma gestão de sucesso na nossa área de educação lá é esse investimento em educação à distância. Então, a gente conta com treinamentos, cursos presenciais e à distância, e a cada ano que passa, a gente tem mais pessoas engajadas, mais pessoas com uma performance melhor por conta de curso online. Então, mais uma vez, faça o curso online se você quiser fazer o curso para desenvolver a sua competência. Se você quer fazer o curso online para colocar no currículo, minha sugestão é que você não faça, porque você vai estar fazendo pelas razões erradas. Eu tenho mais uma pergunta aqui para o Jaime, do Fernando. Ele falou que ele fez inglês no CNA em 2002, que ele já foi para o exterior, né, se virou bem, mas ele ainda acha que falta alguma coisa para ele sentir mais confiança na fluência dele. Então, qual que é a sua recomendação para que ele possa exercitar isso, treinar e se sentir mais confiante? Qual é o nome da pessoa? Fernando. Fernando, chará do Fernando aqui. Fernando, é o seguinte, como eu estava dizendo antes, logo na abertura, o que a gente no Brasil chama de avançado, num nível internacional, é considerado um intermediário superior. Então, você se virou bem porque esse nível de intermediário superior é considerado, o aluno que chega a esse nível é considerado, digamos, um falante independente. É por isso que você, inclusive, usou a expressão me virei bem. E, de fato, você se torna independente. Não significa que, num nível internacional, de parâmetros internacionais, você seja, de fato, digamos, proficiente na língua. Então, sim, é preciso dar continuidade. Então, para isso, você
tem vários caminhos, acho que os caminhos possíveis para você são os mesmos de quem está começando, grosso modo, ou seja, você pode procurar uma instituição, uma outra escola CNA, por exemplo, para fazer um curso de pós-avançado, mas também não deve se furtar a chance de estudar por conta, procurar conteúdo gratuito, procurar construir um universo inglês em torno de você, porque essa carga horária em sala de aula, ela é uma carga horária de instrução, e uma prática muito reduzida perto do número de horas que você passa fora de sala de aula. Então, se o único contato que você tem com a língua é em sala de aula, você realmente está sujeito a, no mínimo, parar de se desenvolver, né? Ou até mesmo perder parte da competência que você adquiriu nos anos que estudou. Então, o meu conselho procure uma escola, continue a estudar, mas também se cerque de um mundo inglês, assista filmes, ouça música, mas não ouvir no carro pensando no trabalho. Ouvir com atenção e com foco e energia de quem está querendo aprender um pouquinho mais a cada dia. Bom. Com a crise no mercado, o Rafael está perguntando, né, que com essa crise, o aumento da concorrência nos processos seletivos, se vale a pena fazer cursos mais rápidos para se atualizar e se qualificar rapidamente, com o objetivo de melhorar o currículo e conseguir se destacar a curto prazo. Acho que... Qual o nome dele? Rafael. Rafael, vale a pena cursos, independente se ele é curto ou se ele é longo. Mas, entenda uma coisa, às vezes a necessidade de hoje, o imediatismo, que a gente já falou sobre isso, não quer dizer que isso vai te ajudar no seu futuro, a longo prazo. Então, é claro, quanto maior a carga horária do curso, quanto maior o conhecimento, porque somente o treinamento te leva à excelência. Então, quanto mais treino, quanto mais horas nessa qualificação que você vai fazer, mais especializado você vai ficar. É claro que no momento de hoje, se você não tem uma qualificação, ou você quer enriquecer o seu currículo, vale sim essa qualificação mais curta para enriquecer e que você, com certeza, vai melhorar bastante seu desempenho e, claro, conseguir essas oportunidades que estão aí no mercado. Só adicionando um pouquinho mais, de fato, você se especializando é como em marketing, né? Melhor marketing algum do que marketing nenhum. É uma brincadeira que os marqueteiros fazem. Eu me incluo num desses. É a mesma coisa do estudo. Melhor algum estudo do que nenhum. Então, você, sim, antes você tem a disponibilidade de tempo e de recursos financeiros para fazer algum curso, alguma coisa que vai te enriquecer e vai deixar o seu currículo mais atrativo no mercado, faça. Porque isso sim é uma das classificações de diferenciação de um currículo. Quando você recebe um currículo para analisar para uma pessoa, para uma vaga, você pega 2 currículos muito parecidos, um tem os 2 com graduação, por exemplo. Se o outro tem 3 cursos a mais, rápidos que sejam, com certeza o outro é mais atrativo numa situação dessa de diferenciação. Então sim, faça o quanto você puder e quanto você tiver tempo, obviamente, e recursos para fazer. Jaime, chegou uma pergunta aqui de como que é avaliado o nível de inglês hoje, né? Então, o que o mercado espera, de forma breve, se der para você passar, de quem é básico, intermediário e avançado, fluente? No mercado, assim como nas teorias da área de ensino e aprendizagem de inglês, geralmente isso é medido em termos de o que a pessoa é capaz de fazer em inglês. Então, geralmente, na empresa, ela não vai perguntar se você sabe o verbo to be ou se você sabe o passado simples e vai te dar uma provinha para você completar a lacuna, né? Então, a empresa dentro daquilo que o inglês é importante na empresa, ou seja, quais ações, né, que funções, que coisas a pessoa vai precisar fazer em inglês, né? E isso determina os parâmetros que ela vai usar para selecionar ou determinar o nível de inglês. Então, inclusive, o marco comum europeu que eu mencionei agora há pouco, ou seja, as classificações que vai do básico até o mais proficiente em inglês, os parâmetros dessa classificação também são, no que a gente fala em inglês, can-dos. Então, são coisas que a pessoa faz em inglês. Então, por exemplo, você sabe fazer um pedido em inglês? Você sabe convidar alguém para ir em algum lugar em inglês? Você sabe se desculpar em inglês?
você sabe dar direções em inglês, você sabe compreender direções em inglês. Então, as coisas que você é capaz de fazer em inglês determina aquilo que você deve estudar, o nível a qual você deve chegar. É uma ilusão muito grande a gente imaginar que para qualquer função o inglês tenha que ser nível o mais fluente possível, né? Então existem funções, por exemplo, em que você vai usar, por exemplo, né, só o inglês escrito e para funções muito específicas. Olha, você tem uma posição, por exemplo, de comprador. Você trabalha numa exportadora ou numa importadora e o seu papel é de fazer pedidos, né, entrar em contato com a empresa e fazer pedidos. Então, existe um leque de funções comunicativas que você precisa dominar em inglês. Você não precisa saber ler um Shakespeare e assistir uma ópera em inglês e compreender tudo, mas você precisa dominar aquelas funções. Então, se o cargo que você pretende tem inglês como requisito, é importante que você se atente para as funções que você vai ter que desempenhar em inglês, e se for o caso, procurar até material extra, um curso especializado para a sua área, porque você corre o risco de demorar muito para começar a aprender aquilo que você de fato precisa, ou o contrário, ou você já ter o que você precisa e você sequer se deu conta, né? Você continua estudando sem foco. Então, determine aquilo que de fato é necessário antes de planejar seus estudos. Um complemento só, existem algumas certificações à parte que faz você poder saber o seu nível do inglês, de básico, intermediário, avançado. Então tem certificação TOEIC, TOEFL, você pode buscar um centro certificador. A Microlins, ela é um dos centros certificadores, então você também pode buscar um centro certificador, não importa se é a Microlins ou uma outra instituição, o CNA ou uma outra instituição, mas você pode ter essa certificação e você, pela sua pontuação na sua prova, você vai saber o seu nível de básico, intermediário, avançado. E claro que as multinacionais hoje, se você tem essa certificação, com essa pontuação, isso já conta bastante no seu processo seletivo. E é muito importante reforçar isso, porque às vezes a gente vê muitos currículos lá que o rapaz não fala nada de inglês, ele bota lá inglês avançado. Isso é um problema, a gente já teve algumas palestras aqui nessa semana, então quando é que foi a palestra sobre formação de currículo? Foi ontem, né, imaginei. Então foi ontem à tarde, a gente fez uma palestra. Então é muito importante que você aí que nos está assistindo, pense bem antes de colocar uma mentirinha dentro de um currículo. Isso com certeza vai te retirar de qualquer entrevista onde uma pessoa fizer uma pergunta relacionada àquilo. Até tive situações muito engraçadas onde a gente estava selecionando para uma vaga, a pessoa dizia que tinha alemão fluente, né, alemão, uma língua, né, super difícil, poucas pessoas aí falam alemão, e entrou na hora da entrevista, um colega fez uma perguntinha muito besta em alemão, assim, como se fosse em alemão, desculpa, uma perguntinha muito boa, e a pessoa não fazia nem ideia do que ela estava falando. Né? Então, nesse momento, você já retira aquele currículo da base, né? Você, infelizmente, uma pessoa usou de má fé para tentar entrar na empresa, e isso é muito complicado. Então, não coloquem a ética de vocês à prova e coloquem, de fato, aquilo que vocês entendem que conseguem manter, enfim, uma conversação naquele idioma. Isso é muito importante. Na parte do idioma e também nas outras proficiências de pacote Office, até mesmo de graduação e pós-graduação. Por favor, não mintam no currículo de vocês. Um último complemento. Quando a gente estava falando de universidade, né, eu comentei que a gente tem que se preocupar com a performance, né, com a entrega, com o resultado, às vezes mais até com que o nome da instituição. Mas o que o Roberto apontou é muito importante, porque existe uma coisa que a gente chama de capital intelectual, capital cultural, que é aquilo que você sabe, aquilo que você sabe fazer. Mas também tem outro tipo de capital que é muito importante, é o capital institucional, que são justamente as certificações, né? E como a gente se encontra num momento eu até estou evitando falar a palavra crise, porque eu não sei se de fato é uma crise, mas assim, só para então usar a palavra da ordem, como a gente está num momento de crise, talvez você esteja pensando que um certificado ele pode ser caro, né, e tudo mais. Eu acho que existem sim certificados internacionais, TOEIC, TOEFL, os exames de Cambridge,
Mas esses certificados, eles, mais uma vez, em primeiro lugar, eles não são comprados, você não vai conseguir comprar um TOEFL, você não vai conseguir comprar um TOEIC, não vai conseguir comprar um Cambridge, eles vêm ao final de um processo. Então, uma outra sugestão na hora de planejar os seus estudos, escolher como você vai estudar, talvez seja procurar instituições em que a própria instituição tem um aval dessas outras instituições certificadoras, digamos assim. Então, o Roberto mencionou o TOEIC, o TOEFL, que geralmente são exames conhecidos, principalmente no mercado acadêmico, mas só enfatizar também que talvez o mais popular por tempo de existência seja o de Cambridge, e no caso acho que o Fernando era o aluno que perguntou sobre como media, né? No caso específico, por exemplo, da escola CNA, o fim do curso é certificado por Cambridge. Então, a prova final do curso CNA é o FCE, é um dos exames de proficiência da Cambridge University, da Cambridge English Language Assessment. Não é a única instituição que tem certificação, é claro, então sugiro que você, na hora de tomar decisão também, se preocupe com o capital institucional, porque esse certificado no currículo de vocês, ele não vai eximir ou não vai te passar pela entrevista naturalmente ou automaticamente, mas ele te passa por uma peneira, e o fato de você dizer que tem determinado nível com a indicação do certificado é diferente de você simplesmente dizer que eu sei falar, né? Então, nesse caso que você mencionou, Fernando, eu sou fluente em alemão. Sim, mas qual é o nome do seu certificado, né? E qual é o nível desse certificado? Então, onde está dito isso? Então, sim, foi bem lembrado, Roberto, o capital institucional é importantíssimo. Certificação importa também. A Thaís está perguntando, ela falou que ela vai se formar esse semestre em tecnologia em logística, mas que ela não vê muitas vagas para a área, né? Para quem não tem experiência. Então, ela está perguntando se ela deve fazer uma pós ou qualquer outro curso em outras áreas que tenham mais vagas abertas. Acho que é legal a reflexão de que vale a pena se fazer outros cursos em outras áreas que tenham mais vagas no mercado hoje, ou não, se manter na sua carreira e tentar seguir a linha assim, de mercado. Eu vou responder bem brevemente a minha opinião sobre esse assunto. A minha evolução de carreira particular é bem interessante, porque, de fato, a gente sai, se forma, se gradua, e a gente não sabe muito bem ainda o que você quer fazer, onde você quer se encaixar, você entra no mercado de trabalho. Então, eu atuei em diversos lugares, eu já cheguei a trabalhar com finanças, cheguei a trabalhar com compras, mas o caminho que eu encontrei, a área que eu me identifiquei e onde eu quis seguir toda a minha vida foi marketing. Então, houve um momento profissional na minha vida em que eu decidi começar a me especializar mais, e foi aonde eu consegui, de fato, achar as vagas, enfim, achar as empresas, os lugares onde eu podia trabalhar. A primeira dica que eu tenho é, faça aquilo que te deixa feliz. Porque trabalhar, você vai trabalhar muitas horas do seu dia. Você vai passar muito tempo do seu dia se relacionando com isso que você escolheu. Então, tenha certeza que você gosta disso que você faz. Depois que você diz, sim, eu gosto muito do que eu faço, não necessariamente tem vaga para tudo, né? Existem algumas que são mais difíceis do que outras. Então, você precisa, aí sim, ter mais e mais diferenciais. Então, sim, eu recomendo que você faça uma pós, recomendo que você faça, quem sabe, outros cursos de especialização, talvez não necessariamente uma pós, porque uma pós requer mais tempo, né, de atuação, de dedicação, talvez outros cursos que possam te diferenciar nesse primeiro momento, né, que você acabou de se graduar, e depois, obviamente, buscar, sim, uma pós. Eu recomendo que uma pós seja feita um pouquinho depois que você está no mercado, que você já sabe para onde você quer, porque também é muito traumatizante, você saiu de uma graduação, não sabendo necessariamente se era aquilo que você queria, e você inicia uma pós na mesma área e 2, 3 anos depois você tem a certeza que é aquilo que você não quer. É mais difícil, eu sei que no meu momento, quando eu tive que fazer isso, eu tive que dar 2 passos para trás, eu tive que recomeçar um trabalho de buscar, enfim, vagas em outras áreas, redução salarial, todos os problemas que vêm através disso, até que você não tem experiência naquilo, então você tem que aceitar outras condições. Então, eu recomendo que você faça no seu tempo, e tenha certeza que aquilo que você está se aplicando é algo que você realmente gosta de fazer.
Complementando, Fernando, as pessoas... Ontem teve uma palestra com o Sidney falando sobre teste vocacional. Então, faça um teste vocacional para que você possa entender qual é a sua vocação. E às vezes você se formou, eu conheço várias pessoas, pessoas da família, que era o sonho se formar em tal área, e naquela área ela não tinha aquela aptidão, aquela vocação, e ela foi para uma outra área que, num certo momento, ela negou muito, porque a empresa pedia isso para ela, e ela negou muito, ela se formou como psicóloga, e aí, na parte financeira ou oportunidades, e aí ela trabalhava numa empresa de engenharia, a empresa pediu para que ela fizesse engenharia e tal, e ela se negou por muito tempo, até o momento que ela se rendeu e ela se achou. Então ela falou que ela não gostava, que não era o perfil dela, mas ela se achou até antes de fazer um teste vocacional, mas ela poderia ter errado também. Então faça um teste vocacional, mas o autoconhecimento também, o Sidney ontem falou sobre isso, você ter um autoconhecimento, se você se formando numa outra área, fazendo um outro curso, um curso profissionalizante, rápido, isso vai fazer com que você tenha autoconhecimento. E você possa ter outras opções de trabalho. A minha formação é educação física. Hoje eu atuo por hobby. Né? Eu me encontrei numa outra área, eu atuo por hobby, e você, eu tenho certeza que, de repente, às vezes a logística, se você tem essa dificuldade, achando que não tem muitas vagas, está insegura com isso, pode ser que não seja o seu perfil, pode ser que sim, mas de repente você pode se achar numa outra área, e mais para frente você pode trabalhar por hobby na área que você gosta. Isso da gente falar sobre trabalhar no que a gente ama, eu costumo brincar que é que nem um relacionamento. Então, às vezes você faz a faculdade com uma pessoa e você olha para ela e fala assim, poxa, acho que eu não namoraria com ela. E aí você começa a conhecer aquela pessoa, você começa a ver o jeito dela, ela começa a ser mais agradável, e aí você se apaixona por ela e você casa com essa pessoa. E a gente tem vários casos desses, né? Agora, no mercado de trabalho é a mesma coisa. Então, às vezes você vai para uma outra oportunidade e você se identifica em algo que você não gostava e tinha um preconceito muito grande, e aí, de repente, se apaixona. E mais uma dica que eu dou: aprenda a amar aquilo que dá uma oportunidade para você fazer. Então, como a gente aprende a amar pessoas e a lidar com pessoas, aprenda a amar aquilo que te dá uma oportunidade para fazer. Roberto, você acabou de dizer, eu ia falar que é da dica do vovô, porque uma coisa que meu pai dizia era, esquece isso de fazer o que gosta, pelos próprios motivos que o Fernando apontou, porque não tem vaga para todo mundo naquilo que você gosta. Então, em vez de fazer o que gosta, goste do que você faz, né? Então, aprenda a gostar do que você faz, aprenda a gostar daquilo que você faz bem. Dentro do casos como o Fernando, tem um monte. O gestor de treinamentos da Administração Nacional do CNA, ele é formado em química, desculpa. E depois acabou fazendo mestrado na área de educação, acabou mudando de área também. Mas sim, é possível trocar de área, uma vez que você não encontrou o seu espaço na área de origem, mas concordo com o Roberto, acho que é importantíssimo você aprender a gostar do que você faz. Eu adoro jogar futebol, adoro jogar basquete, mas com 68 eu não ia ter muita chance, então ainda bem que eu me achei em outro lugar, né? Então está certíssimo, Roberto. Legal, pessoal. Agora, para encerrar, eu queria pedir um breve recado de cada um com relação à palestra, ao tema para quem está assistindo, e a gente já vai fechar. Pena que a conversa é curta, né? Tem tanta coisa para falar e não dá tempo de falar tudo que tem na cabeça. Mas eu acho que o que perpassou tudo que a gente discutiu é que existe uma parcela muito grande desse movimento de reversão, né, de um suposto quadro de crise, que está nas mãos da pessoa que está procurando emprego, né? Então, a própria oferta de vagas também está condicionada à oferta de força de trabalho qualificada. Então, é possível, inclusive, que se tenha crise por conta da não qualificação, né? Então, acho que o último recado que eu dou e aproveitando a fala do Roberto também, se você está pensando em fazer um curso de inglês, você não deveria estar pensando mais, já deveria estar estudando. Então, não espere mais, concordo com o Roberto, vá em frente, empreite, e
mais uma vez, mas faça isso fugindo do comodismo, não escolha a escola pensando em localização, escolha pensando na reputação da instituição, na qualidade desse ensino, tenha em mente que ele não vai ser imediato e tenha em mente que ele vai ter dificuldades, por mais que o curso seja legal, prazeroso, e que você possa e deva gostar do que você está estudando, saiba que como qualquer processo de aprendizagem, ele terá dificuldades que você precisa ter perseverança e sabedoria para superar e lidar com eles da melhor forma. Bom, queria agradecer a Cato, queria agradecer você que está assistindo e dizer que um recado que eu deixo para vocês é que nunca pare de lutar, nunca pare de lutar pelos seus objetivos, mas trace metas e objetivos. Você tem que ter uma meta traçada para que você possa alcançar. Põe a data, põe o período para que você possa alcançar o seu objetivo. Pessoas sem metas e sem objetivo, não importa, se você não tem metas e objetivos, qualquer lugar serve. Então, para qualquer lugar que você remar, serve. Qualquer lugar que você chegar, serve. Não haja dessa maneira. Tenha um foco, tenha um objetivo, vá buscar a sua qualificação, não deixe para o ano que vem, e aí fica aquela coisa do ano que vem, né? Ano que vem eu emagreço, ano que vem eu estudo, ano que vem eu paro de fumar. Comece o quanto antes, saia na frente dos outros, para que você possa ter o resultado que você sonha, que você espera e que você deseja. Então, seja muito feliz, Deus abençoe você e sua família, e que você possa ter uma carreira de sucesso fantástica. Obrigado. Bom, eu vou finalizar, então, esse nosso bate-papo aqui, que foi tão legal, tão maravilhoso, falando para você, então, sobre esse momento, né, que nós vivemos. Realmente é um momento de crise, mas a gente tem que lembrar, como a gente falou aqui, a crise é cíclica. Ela vai e ela volta. Somente aqueles que estão mais bem preparados para a volta vão ser os que vão se encaixar melhor. Então, sim, estudar é muito importante, mesmo agora, em um período de tanta crise. Eu termino aqui falando um pouquinho da paródia dos pastores e do leão. Acho que alguns de vocês devem conhecer. Então, tinham dois pastores lá, vinha um leão atrás deles, aí um dos pastores começou a correr, e o outro ficou parado. E aí ele ficou parado e ficou amarrando um tênis. Aí o outro falou, poxa, peraí, mas tá vindo um leão aí, você tá parado amarrando tênis? Ele falou, mas eu não preciso correr mais do que leão, eu preciso só correr mais rápido do que você. Então, aprendam isso, pensem que concorrência tem em todo lugar, toda hora, e vocês precisam correr mais rápido que a concorrência, tá ok? Obrigado por tudo aí, pela audiência de vocês. Nos vemos então, qualquer coisa é só buscar aí, comentem aí, qualquer coisa, a gente vai falar com vocês, e se tiverem mais perguntas, depois, se a gente puder responder, a gente coloca aí nos comentários, tá? Muito obrigado, até mais, obrigado, gente. Tchau, tchau.